Nós chegamos diante da Tua presença santa para nos apresentar como Teus adoradores e também, Senhor, render graças ao Teu nome por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas e nesse dia especial aqui na Igreja Presbiteriana em São Bento. Nós Te louvamos, Deus, pelas maravilhas que foram operadas em nosso meio, e nessa noite nós estamos aqui para Te agradecer por essa igreja e nos apresentar a Ti e invocar o Senhor em nosso meio. Que nós possamos apresentar a Ti um culto que agrade o Teu coração, que o Senhor seja servido, Senhor, do sacrifício de louvor que suba ao trono da graça e que o Senhor seja servido de alegria através da nossa adoração. Conduz a todos nós, Senhor, nessa noite, a Comissão Executiva do Presbitério Oeste da Paraíba, essa igreja sendo organizada, Senhor, e nós Te agradecemos nessa noite, que tudo seja feito conforme a Vossa vontade, Pai Santo, e nos apresentamos a Ti como Teus adoradores, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, de pé ainda, vamos abrir as nossas Bíblias e lermos o Salmo de número 138, de forma alternada. Passamos então esta leitura, Salmo de número 138, Salmo de Davi, rendendo graças a Deus pela fidelidade do Senhor. Rever-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. A igreja. Cantarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que entonei, tu me acudiste, alentaste a força de minha alma. Renderão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos eles conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim concede, o Senhor levará a cumprir. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. A igreja pode assentar. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor.
Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos agora sim podem sentar-se. Nós estamos vivenciando, queridos irmãos, um momento muito especial, histórico, na vida do nosso concílio, do nosso presbitério, na vida desta igreja. Hoje à tarde nós falávamos sobre isso e durante o processo, durante a reunião que aconteceu à tarde, alguém até fez referência que estava emocionado, porque realmente é um momento onde as nossas emoções ficam afloradas no sentido positivo de vibrarmos com esse dia tão anelado, tão desejado por todos nós. De maneira, irmãos, que é um grande privilégio quando nós podemos fazer parte, integrar a Igreja do Senhor Jesus, povo que o Senhor comprou, que o Senhor redimiu com o seu precioso sangue, e saber que nós outrora estávamos à margem desse relacionamento, dessa instituição, desse ajuntamento, e somente, queridos, por graça, misericórdia e bondade, fomos inseridos na Igreja do Senhor. E é por isso que hoje nós estamos aqui com alegria para louvar e agradecer ao Senhor por essa festa e por esse momento. À tarde, queridos, conforme a leitura da ata pelo reverendo Victor foi feita, nós cumprimos as exigências constitucionais do nosso manual, da nossa Constituição, fazendo eleições para os ofícios de pastor, presbíteros e diáconos. Nos foi apresentada ainda na reunião ordinária em janeiro uma demonstração, uma comprovação de movimentação financeira nesta comunidade suficiente para arcar com os custos da sua existência e da sua continuidade, de modo, irmãos, que nos cabe agora, neste momento, formalmente e oficialmente, declararmos assim instalada a Igreja Presbiteriana aqui na cidade de São Bento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta específica àqueles que são membros e que foram arrolados no hall de membros comungantes hoje à tarde aqui na Igreja de São Bento. Eu queria pedir que vocês, que são membros, apenas os membros comungantes, ficassem em pé, e eu vou proceder com uma pergunta constitucional, a qual eu espero obter uma resposta audível, afirmativa de vocês. Prometem solenemente que andarão juntos na dependência do poder de Deus como igreja organizada, nos princípios da fé e da ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que tudo farão quanto estiver em vocês para conservar a pureza e a harmonia de toda esta comunidade cristã. Vocês prometem? Sim. Agora, queridos, como relator dessa comissão especial de organização da Igreja Presbiteriana de São Bento, eu os proclamo e declaro constituídos em igreja, segundo a palavra de Deus, a fé e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos por esse momento tão especial, a concretização de tantos sonhos, desejos, a resposta de tantas orações, o fruto de tanto trabalho, mas acima de tudo, o resultado da bênção do Senhor. Aqui, Deus, nós nos encontramos
para declararmos enquanto presbitério, organizada, instalada como igreja organizada, a Igreja Presbiteriana de São Bento. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, que cresça, que prospere, que progrida neste lugar, que esta seja uma agência missionária para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós assim suplicamos a tua bênção e vos abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus vos abençoe, queridos. Podem sentar. Meus irmãos, dentro dessa cerimônia específica de organização de igreja e também de eleição de oficiais, eleição do pastor, nós procederemos agora com a cerimônia de posse do pastor Jorge Luiz, eleito na tarde de hoje para o mandato de 5 anos. Em nome da Trindade Soberana, esta comissão especial de organização e posse do pastor, designada pelo presbitério, se faz presente com a incumbência de dar posse ao novo ministro dessa igreja, conforme as exigências constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, eu convido o estimado irmão, reverendo Jorge Luiz, a estar diante deste púlpito para esta cerimônia e responder às perguntas que passo a fazer. Jorge, homem de Deus, servo do Senhor. O irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz desta igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levante por este motivo. O irmão promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará com a graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro. O irmão promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo dessa igreja de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite. Promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os seus deveres de pastor. Muito bem. Feitas as perguntas e respondidas de forma afirmativa, convido o reverendo Vitor para fazer as perguntas à Igreja do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Eu vou, à semelhança do reverendo Altino, pedir aos queridos irmãos, membros comungantes dessa igreja, para que se coloquem de pé e respondam com sinceridade as perguntas constitucionais feitas a todos vocês. Queridos irmãos, vocês continuam dispostos a receber como seu pastor o irmão reverendo Jorge Luiz, aqui presente, a quem convidaram e elegeram para esse fim? Sim. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra de Deus e se submeter a Ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem ainda
animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual da vida de vocês? Sim. E enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para seu conforto entre vocês? Sim. Muito obrigado, queridos irmãos. Podeis assentar. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça de sua igreja, possuidor de todo o poder no céu e na terra, deu à igreja oficiais, presbíteros, diáconos, para conduzir o rebanho do Senhor. E na tarde de hoje, como já fora dito, essa igreja elegeu também os seus oficiais. O cargo de presbítero, regente, diácono é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. E nós queremos convidar os irmãos eleitos nessa igreja, nessa tarde. Nosso irmão Glauber, Gustavo e Maurício. Os dois primeiros para o presbiterato e o Maurício para o diaconato. E aí, diante de Deus e perante a igreja como testemunhas, nós queremos então fazer algumas perguntas a esses queridos irmãos. Pode me aplicar? Isso. Fazemos algumas perguntas aos irmãos e os irmãos responderão. E aí quem está lá atrás precisa ouvir também as respostas dos queridos irmãos, ok? Creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática. Vocês creem nisso? Sim. Recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim? Sim. Sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitam o ofício de presbíteros regente e de diácono desta igreja e prometem desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Sim. Prometem procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza desta igreja? Sim. Sim. E agora eu convido os irmãos, membros desta igreja, a se colocarem de pé, e o reverendo Paulo estará conduzindo as perguntas à amada igreja. Queridos irmãos, vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem esses nossos irmãos como presbíteros e diáconos. Prometem lhe tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao seu ofício? Sim. Muito bem, respondido positivamente, nós queremos convidar os amados irmãos a virem aqui à frente, convidar os pastores e presbíteros, e nós estaremos no momento então da consagração desses amados irmãos para os ofícios. O reverendo Jorge, como pastor dessa igreja, eu quero convidar aqui o reverendo Ismael para conduzir esse momento de oração. Os irmãos se colocam de joelhos. Pastores e presbíteros aqui na frente, vamos todos juntos.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que foram escolhidos por essa igreja, eleitos, chamados pelo Senhor acima de tudo, para esse tão nobre ofício de pastorado, presbiterado e diaconato. Santo e eterno Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, Tu és Senhor de todas as coisas, Tu és o dono da Tua igreja nessa cidade. E Tu mesmo certamente tem conduzido essa igreja em Teus caminhos, para que ela, através de seus atos, glorifique a Ti. E nesse dia em especial, mais um ato foi realizado por essa igreja, junto ao presbitério que jurisdiciona ela, que nós acreditamos que também glorifica a Ti. Pelo que nós Te louvamos, e nesse momento especial, nós pedimos a Tua bênção sobre esses homens que foram escolhidos por Ti para conduzir o Teu rebanho nessa cidade. Que eles, habilitados pelo Teu Santo Espírito, conduzam o Teu rebanho em Teus caminhos. Que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os livre, ó Deus, das ciladas, dos caminhos que não glorificam a Ti, que o Senhor os mantenha puros, fiéis à Tua palavra, fiéis aos símbolos de fé da igreja presbiteriana, para que através disso o Teu nome seja glorificado. Nós, mais uma vez, ó Deus, abençoamos a vida dos presbíteros que foram eleitos hoje à tarde e que nesse momento estão recebendo a autorização por meio desse presbitério para exercer o ofício junto a essa igreja. Oramos também por aqueles que foram chamados para o diaconato. Que o Senhor estenda a Tua mão para que eles também honrem a Ti, glorifiquem a Ti. Nós também oramos pelo pastor Jorge Luiz, que foi escolhido por essa igreja, que foi chamado por Ti e foi enviado para esse lugar, para conduzir a Tua noiva nessa cidade, em Teus caminhos, para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas, a bênção do conhecimento, a bênção da piedade, e que através disso Ele honre a Ti o chamado que o Senhor lhe deu, o chamado que o Senhor lhe fez. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós te oramos em nome do Teu Filho Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, em nome do nosso presbitério, o reverendo Jorge, já claro empossado como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de São Bento, Gustavo e Glauber, ordenados e investidos presbíteros da Igreja Presbiteriana de São Bento, Maurício também como diácono. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Parabéns. Os irmãos aqui à frente podem cumprimentá-los, estendendo a mestra de companheirismo e de amizade. Ok, meus irmãos, nós damos continuidade ao culto nesse momento. Eu vou pedir que mais uma vez vocês se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor com o reverendo Rivaldo. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, nós leremos
e depois o reverendo Vitor estará orando, confessando a Deus os nossos pecados, e ainda de pé nós cantaremos ao Senhor. Irmãos, atendem à leitura das Sagradas Escrituras. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Queridos irmãos, oremos então ao nosso Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, Deus, porque reconhecemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Por isso, ó Deus, o Teu povo reúne-se esta noite aqui neste lugar para adorá-lo, para bendizê-lo, para enaltecê-lo, mas diante do Senhor, que é um Deus totalmente justo e santo, não há, Senhor, como não reconhecermos que somos fracos, limitados e pecadores, que somos carentes, ó Deus, e necessitados do Teu perdão, da Tua graça, das Tuas doces e ternas misericórdias. Por isso, Senhor, nós confessamos as nossas faltas, os nossos pecados, às vezes, Senhor, que pecamos, que transgredimos a Tua lei, que não fizemos aquilo que é justo, Senhor, aos Teus olhos. Nós rogamos ao Senhor que nos perdoe pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar. Nós rogamos que o Senhor nos ajude, por meio da Tua graça e o poder, ó Deus, capacitador do Teu Espírito, a como crentes no Senhor andarmos em novidade de vida. Ó Deus, ajuda-nos a trilharmos essa caminhada cristã com genuíno arrependimento, com corações contritos e quebrantados em Tua presença, a fim, ó Deus, de que possamos experimentar também, cada vez mais, a santificação, obra essa efetuada pelo Teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, nós oramos assim confiados em Cristo Jesus, o Deus Filho, aquele que morreu em nosso lugar. Amém. Amém.
Amém, queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu peço que os irmãos se assentem. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos ler Neemias capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 20. Neemias capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, eu vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui
não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Amém. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Peço que você feche seus olhos. Peço que Deus esteja falando ao nosso coração nesse momento, através da sua santa palavra. Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo que vivenciamos nesse momento de culto, mas pedimos humildemente que o Senhor nos dê a graça de sermos instruídos, edificados, fortalecidos, encorajados pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pares, colegas pastores, me permitam pular um item da estrutura homilética do sermão, porque hoje pela manhã nós estivemos tratando sobre isso, e dispensar processo introdutório, mas já contextualizarmos um pouco, queridos irmãos, sobre a época e o contexto em que esse texto foi escrito. Se nós voltarmos um pouquinho a página da nossa Bíblia para o capítulo de número 1, nós vamos ler a descrição de um encontro marcante na vida de Neemias. Neemias, a época em que está registrando os capítulos iniciais deste livro, está numa posição privilegiada na corte, no palácio, servindo ao rei como copeiro do rei. O império babilônico, que outrora tinha subjugado o reino de Judá, que havia humilhado, ultrajado a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor, e mantido cativo por 70 anos, agora já não mais exercia a proeminência naquela época, e sim o Império Persa. De modo que Neemias não está servindo na Babilônia, mas Neemias está servindo em Suzã, a capital da Pérsia. E é lá no palácio, enquanto Neemias desfruta de uma posição privilegiada de copeiro do rei, que ele recebe a visita de um compatriota, de um irmão seu, chamado Anani. E ele então resolve fazer uma pergunta, um questionamento não desproposital, pelo contrário, ele estava com um genuíno interesse de saber como é que estava a sua terra, o seu povo, a sua cidade. E ele então questiona
Como é que está a cidade de Jerusalém? Como é que está os que restaram, os que ficaram por lá? E o capítulo de número 1, queridos irmãos, vai nos mostrar um cenário caótico. Se você observar o texto, veja no versículo de número 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus, pelos que escaparam, porque em 606, em 596 e em 586, 3 momentos em que os babilônicos invadiram Judá e deportaram e destruíram aquela cidade e o templo do Senhor, e o momento ápice naturalmente foi em 586, houve um cenário ali de destruição, de humilhação ao povo de Deus, ao povo de Judá. E então Neemias faz esse questionamento no verso de número 3, no verso de número 2, como é que eles estão? Os que não foram levados para o exílio babilônico, como é que eles estão? Vejam, queridos, a resposta do verso 3, disseram-me os restantes, os que não foram levados para o exílio e se encontram lá na província, eles estão em quê? Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Irmãos, esse era um cenário caótico, entristecedor, que Neemias começa aqui a ouvir da sua terra, do seu povo, dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E ele poderia muito bem ser uma pessoa insensível, ouvir esse relato, simplesmente ignorar, mas não é isso que acontece. Na continuidade do texto, você vai perceber no verso número 4, que tendo eu ouvido, disse Neemias, estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 1 prossegue, queridos irmãos, com a oração de Neemias. E a oração de Neemias transita por vários temas significativos, desde o reconhecimento do pecado, da miséria, desde o reconhecimento de que aquela situação vergonhosa, miserável, em que o povo de Deus estava vivenciando, era resultado da desobediência, da contumácia, da idolatria, do paganismo, que aquele povo insistentemente permaneceu na prática, ignorando os profetas de Deus, que foram levantados e enviados até lá para denunciarem o pecado e chamarem esse povo ao arrependimento. Mas não apenas confissão de pecados, Neemias faz um apelo para que o Senhor lembre do seu povo, para que o Senhor lembre da sua aliança, para que o Senhor lembre da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça, e faça alguma coisa em favor daquele povo. Não apenas pelo próprio povo, mas porque aquele povo se chamava povo de Deus. A partir do capítulo de número 2, queridos irmãos, nós vemos Neemias numa posição de disposição. Ele está ali ainda a servir ao rei, até que o rei percebe o seu semblante triste, preocupado. Então questiona: o que é que você está sentindo, Neemias? Qual é o seu problema? E percebo você com esse semblante. E ele disse: como rei eu posso me alegrar se o meu povo está vivendo em miséria, em opróbrio, em vergonha? E o rei então questiona: o que é que você precisa, Neemias? O que é que você deseja? Como resposta de oração, Neemias dispõe a sua vida, que o Senhor me dê uma libertação aqui, uma autorização para que eu possa ir visitar os meus compatriotas, me dê segurança para que eu transite, chegue em paz, me dê cartas para que eu possa reconstruir e ajudar a reconstrução daquela cidade, daquele templo, daquele povo que está em miséria e em vergonha. Irmãos queridos, o que nós temos aqui diante dos nossos olhos é
esses períodos de altos e baixos que muitas vezes o povo de Deus vivencia. O que a gente pode perceber claramente aqui, queridos irmãos, é que a semelhança do que o povo de Deus estava aqui vivenciando, muitas vezes, enquanto o povo de Deus, na nossa atualidade, nós também podemos experimentar e vivenciar dificuldades, períodos escassos, períodos até mesmo de desânimo, de descrédito quanto à continuidade, quanto ao futuro. Mas, conquanto o nosso coração falível, pecaminoso, em alguns momentos sinta tais emoções e sentimentos, por outro lado, nós precisamos combater, tendo a certeza de que a obra de Deus, ela é indestrutível. Que a obra de Deus, ela avançará a despeito das lutas e das dificuldades que ela enfrenta em sua jornada e em sua caminhada. De maneira, irmãos, que hoje à noite, nesse momento em que nós estamos aqui a vivenciar essa experiência tão marcante, de tanta alegria, de tanta euforia, de organização de mais uma igreja no nosso concílio, da organização de uma igreja que certamente ao longo dessa jornada de plantio, de revitalização, de instalação, de solidificação, vivenciou seus altos e baixos. Eu queria chamar a sua atenção para refletirmos um pouquinho sobre esse texto lido, com a proposta de um tema bem objetivo e bem prático para nós, que seria a obra de Deus. Eu queria que você olhasse para esse texto, percebendo que ali, através de Neemias, em toda aquela circunstância que ele está vivenciando, a obra de Deus nos é exposta e serve para que nós aprendamos algumas lições, as quais eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, entendendo que a obra de Deus deve ser feita mesmo em meio à oposição externa. A obra de Deus deve ser feita mesmo em meio à oposição externa. Quero chamar a sua atenção para o versículo de número 10 do texto. Veja o que é que o texto nos diz no verso 10. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto. Disto o quê? Ficaram sabendo que Neemias saiu lá do palácio, lá de Suzã, e veio até Jerusalém, ou estava intencionando promover e fazer o bem, ser instrumentalizado para promover o bem de Jerusalém, de Judá, daquele povo. Veja o que é que o texto nos diz: e isto não lhes agradou, nem um pouco, que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Você sabe o que é isso? São pessoas externas, que não faziam parte do povo de Judá, que tomaram conhecimento de que havia no coração de um homem a intenção, o desejo e a disposição de fazer o bem em prol daquele povo que estava em miséria, em vergonha e em opróbrio. Sambalate, como o texto nos diz, queridos, era um moabita, e Tobias era amonita, e a menção, não é, dos ancestrais de Sambalate e Tobias, ela foi feita aqui para lembrar, não é,
ao leitor que as relações entre judeus e moabitas e entre judeus e amonitas se tornaram menos que amigáveis ao longo dos anos. De maneira, queridos irmãos, que Sanbalat e Tobias não ficaram satisfeitos em tomar conhecimento que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel, da obra de Deus. Nos permite o texto, irmãos, pensar que a obra de Deus, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, é feita em meio à oposição. Eu citava hoje aqui à tarde, no período instrutivo para que nós tivéssemos a assembleia extraordinária de organização desta igreja, que as dificuldades enfrentadas ao longo desses 20 anos, enfim, ao certo eu não sei a quantidade, 18, 19, 20 anos, são dificuldades distintas e diferentes daquelas que foram enfrentadas pelos nossos pais lá na década de 40, de 50. Fazia eu hoje à tarde referência, inclusive, à história da primeira igreja presbiteriana em Patos, que teve o seu templo incendiado por perseguição religiosa. Tive a oportunidade de, em outro momento, pastorear a igreja presbiteriana em Monteiro, que também tem em seu histórico processo judicial promovido pelo pároco da cidade para impedir, para obstacular, para paralisar a construção do templo naquela cidade. E quando nós revisitamos esses lugares e outros muitos mais, se você tiver a curiosidade de estudar um pouco sobre a história do protestantismo no Nordeste, leia um pouquinho sobre a história de Dr. Bartley, na região de Garanhuns, de Canhotinho, aquela região do Agreste pernambucano. Mas o que é interessante, irmãos, é voltar a estes lugares e perceber hoje nestes lugares e muitos outros, igrejas vivas, fortes, trabalhando, frutificando, cumprindo a missão aqui nesta terra, nos mostrando que mesmo em meio às perseguições que surgem externamente, a obra de Deus precisa ser feita e precisa ser realizada. Olha, irmãos, o que ainda nos diz o verso de número 19, porque o texto vai nos mostrar no verso 10 a figura de Sanbalat e de Tobias, mas o texto ainda aqui nos permite pensar que há um acréscimo, um crescimento dos opositores à obra de Deus. Verso 19 não cita apenas Sanbalat e Tobias, veja aí, porém Sanbalat, quando Sanbalat o Aronita, Tobias o Amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Ora, o próprio rei havia dado a autorização para que Neemias fosse revisitar a sua terra natal, os seus compatriotas e naturalmente ajudá-los. Qual é a estratégia, irmãos, dos opositores? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita 3. Ele diz assim: a primeira foi zombaria. Os inimigos fazem motejo e zombaria. Eles chamaram os judeus de fracos. Disseram que se uma raposa passasse pelo muro, ele cairia. A segunda arma usada pelos inimigos foi o desprezo. Eles humilharam os judeus, não queriam o seu bem, eles se desgostaram quando Neemias buscou o bem do povo e a restauração da cidade. A restauração de Jerusalém não interessa a todas as pessoas, a quem lucra com os escombros. A terceira arma foi a acusação. Acusaram Neemias de estar fazendo uma rebelião, não uma reforma.
Os inimigos sempre vão torcer nossas motivações. Eles pensam que somos como eles. Igreja Presbiteriana de São Bento, na caminhada de vocês, lembrem-se, é natural, é normal surgirem oposição e opositores. Não pensem que a caminhada e a jornada, agora porque se tornou igreja, será mais suave, mais leve do que outrora foi. Mas frente aos opositores externos que muitas vezes surgem na caminhada do povo de Deus, que vocês sejam tomados pela coragem, pela ousadia, pela intrepidez, pela firmeza de se manterem no caminho, cumprindo a missão pela qual essa igreja foi plantada neste lugar. E a missão pela qual a igreja foi plantada neste lugar é ser um instrumento para a glória de Deus. Sigam firmes, não deixem que as oposições externas causem algum medo, algum assombro no coração de vocês. Mas, pelo contrário, vocês sejam ousados e intrépidos, como foi Neemias e como tantos outros personagens que seguiram adiante, porque a obra de Deus precisa ser realizada, mesmo diante das oposições externas. Segundo, irmãos, a obra de Deus deve ser feita mesmo em meio às dificuldades internas. Eu quero que você olhe comigo aqui algumas dificuldades que Neemias teve, porque externamente, queridos irmãos, Jesus deixou isso muito evidente quando ele disse assim: olha, o mundo me odeia e o mundo odiará também vocês se fizerem a minha vontade. Nós muitas vezes digerimos com mais aceitação e naturalidade quando tomamos conhecimento de que lá fora os ímpios estão se opondo à obra de Deus, à igreja de Deus. Mas e como lidar com as dificuldades internas que surgem no próprio arraial do povo de Deus? Vejam comigo, irmãos, que é isso que está acontecendo aqui com Neemias. Versículo de número 11 e 12, o texto diz assim: cheguei em Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite. Com quantos homens, irmãos? Poucos homens que estavam comigo. Você já ouviu aquela expressão de que muita gente só é trabalhoso para comer? Muita gente só é ruim para comer, para alimentar, que você tem que fazer muita comida. Mas muita gente para trabalhar é ruim, queridos. Mas imagine poucos. Imagine essa obra gigante, os muros da cidade derribados, o templo do Senhor profanado, um cenário de miséria, caótico, de destruição, e Neemias está ali à disposição de Deus para ajudar no processo de reconstrução, mas ele olha à sua volta e encontra pouquíssimos homens. Vamos mais. Olha o drama aqui, irmãos, da destruição da cidade. E aqui a gente precisa ponderar sobre o que é ouvir e o que é ver. Neemias, enquanto estava lá em Suzã, ouve de Anani a situação de Jerusalém, da cidade, dos muros da cidade. E lá, em Suzã, quando ele ouve, ele já se entristece, chora, pranteia, jejua, lamenta diante de Deus. Imagine agora que ele não estava apenas ouvindo, ele estava vendo.
Ele estava contemplando o cenário caótico de destruição, de vergonha que o povo estava ali a vivenciar. Olha o versículo de número 12, parte B até o 14. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém. As muralhas naquela época eram sinônimo de proteção, de segurança. A cidade estava exposta. E nos diz o texto ainda que estavam como, queridos? Em ruínas, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar, tamanha era a destruição. Ora, queridos, você já vivenciou uma situação de superficialmente contemplar e já imaginar que a coisa era difícil? Mas depois que você entrou, depois que você viu, depois que você tomou conhecimento, você chegar e pensar assim: onde foi que eu vim entrar, né? Foi que eu vim me meter, olha a situação em que eu estou agora inserido. Uma coisa é o capítulo 1, quando Neemias ouve, isso já causa dor, choro, pranto no seu coração. Outra coisa é agora, ele transitando pela cidade e vendo os escombros, a destruição, a miséria, a vergonha daquela cidade, queridos irmãos, que outrora era populosa, era vibrante, que outrora refletia a própria glória de Deus. Quando nós lemos o livro de Lamentações de Jeremias, um profeta que contempla esse cenário caótico, o título do livro não é dado à toa, é porque é justamente uma expressão de lamento. E eu costumo dizer que às vezes nós achamos que Jeremias era um profeta melancólico, né? Porque é conhecido como um profeta chorão. Mas eu sempre digo, ao contemplar um cenário daquele, quem é que não chorava? Quem é que não pranteava? Diante da vergonha, do opróbrio, daquela cidade outrora pujante, gigante, agora em miséria, em escombros, em destruição. Mas mesmo com as dificuldades internas, isso não foi, queridos irmãos, obstáculo suficiente para impedir que Neemias e aqueles poucos homens, e depois outros mais que foram sendo agregados, trabalhassem com afinco, com dedicação, e a obra de Deus prosseguisse, Jerusalém fosse reconstruída e a dignidade daquele povo recuperada. Eu sei, queridos irmãos, que toda igreja passa suas dificuldades internas. E lembrem-se, igrejas pequenas, igrejas médias e igrejas grandes, todas elas passam suas dificuldades internas, em áreas distintas. Às vezes nós temos a ideia de que muito recurso é suficiente para resolver todos os problemas de uma igreja local. Mera ilusão. Mas sei também que a escassez, que a limitação, que a dificuldade de recursos financeiros, de mão de obra, de pessoas que estejam dispostas a servir. Hoje à tarde ouvíamos os queridos irmãos aqui em Poçados, e como enche o nosso coração de alegria ao ver a resposta deles, dizendo assim: eu estou à disposição da igreja, eu quero servir a igreja, eu quero, pastores, chegar à meia-noite em casa de uma reunião do conselho, e nossas esposas não vão reclamar. Foi assim, presbíteros? Foi o contrário, viu, irmãos? Mas as dificuldades internas, as lutas internas, elas não podem ser
ou causar um efeito paralisante na obra de Deus. Continuem trabalhando, servindo ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades que internamente a Igreja Presbiteriana de São Bento ou qualquer uma das nossas igrejas aqui possam enfrentar e experimentar. Terceiro, irmãos, a obra de Deus deve ser feita com prudência e com planejamento. Eu acho interessante a postura aqui de Neemias. Percebam que Neemias não chegou ali em Jerusalém com um aparato, uma estrutura para chegar, como às vezes nós dizemos, chegar chegando. Ele chegou ali com uma escolta que o rei havia concedido a ele. Provavelmente alguns aqui questionavam e perguntavam o que é que ele tinha vindo fazer. E vejam que ele responde no verso 12: não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Neemias não chegou em Jerusalém dizendo: sou o salvador da pátria, eu vim aqui para resolver todos os problemas. Vamos resolver aqui imediatamente. Não. Nos diz o texto que Neemias esperou 3 dias antes de fazer qualquer coisa. Mas outrora, ainda em Suzã, Neemias fez algo mais importante ainda, que revelam a sua total dependência de Deus, a sua sobriedade, a sua prudência. Nos diz lá o capítulo de número 1, que Neemias esteve durante um bom período orando. Porque certamente Neemias sabia, queridos irmãos, que é vão todo o trabalho sem a bênção de Deus, todo o planejamento sem a bênção de Deus, toda a criatividade sem a bênção de Deus. Se o Senhor não abençoar, é em vão todo o nosso trabalho. Certamente Neemias sabia o que faria, mas não o fez de forma afobada, assodada, de forma prudente, sensata, dependendo de Deus e colocando o seu planejamento para que Deus mesmo o aprovasse e fizesse o seu caminho exitoso. Vejam que ele não mede ao responder sempre aos questionamentos: como é que será, como é que será, como é que será? O Deus dos céus, Senhor dos exércitos, o nosso Deus, Ele é quem nos dará bom êxito, Ele é quem fará com que nós sejamos aqui vitoriosos, exitosos naquilo que nós temos a realizar e a fazer. É claro, irmãos, que nós também devemos fazer e imitar Neemias no que diz respeito à obra de Deus, a fazê-la com prudência, com sobriedade, com planejamento, mas acima de tudo, com dependência total de Deus. Quarto, irmãos, a obra de Deus deve ser feita com grandes expectativas. Neemias era um homem prudente, sensato, mas Neemias era também um visionário. Olha o que diz o verso de número 16: os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha.
Você consegue imaginar isso? Neemias chegou ali, vamos tentando construir na nossa mente o que o texto veio nos ensinando e nos mostrando. O texto nos mostrou que Neemias chegou em Jerusalém com pouquíssimos homens. E mais, Neemias encontrou um cenário de destruição, de caos total. Só miséria, vergonha e escombros. O que era natural do coração de alguém duvidoso da grandeza do poder de Deus, de alguém incrédulo. Isso não tem mais jeito. É melhor a gente tentar ir para uma outra região, construir uma cidade em outro lugar. Aqui não tem mais jeito. Mas o que é que Neemias faz? Neemias faz o contrário. Neemias tinha ciência, queridos irmãos, do trabalho árduo que tinha pela frente. Mas ele diz assim: vamos, irmãos, vamos reconstruir, vamos levantar os muros, vamos recolocar as portas, vamos recuperar a dignidade do nosso povo. E é interessante, queridos irmãos, nós percebermos que Neemias não era um homem visionário, desatrelado, de um coração fervoroso, confiante no Deus a quem ele servia e quem era o dono daquela obra. Olha o que diz o texto, verso de número 18: e eu lhes declarei como a boa mão de Deus estava sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar, vamos começar a reconstrução. E se prepararam para fazer a obra. Aqui, irmãos queridos, havia diversos problemas, diversos obstáculos. Mas mesmo assim, Neemias tinha a certeza que Deus abençoaria e aquela obra iria adiante. Que Deus, irmãos, dê a graça ao reverendo Jorge de ser um visionário neste lugar, ao conselho da igreja de ser um visionário neste lugar, de sonhar mais, de ter mais expectativas. Já está bom? Ora, trabalho com quantos anos de existência? Finalmente chegamos no ápice, será? Chegamos em um momento, em uma etapa organizada eclesiasticamente em igreja, mas o caminho ainda é longo. Que os irmãos comecem a sonhar com a estrutura própria, comecem a vislumbrar, construir um templo próprio, sairmos do aluguel. Que os irmãos comecem a sonhar e a terem o desejo e a orar para que 45 membros comungantes foram arrolados hoje à tarde, mas daqui a mais alguns anos, mais algum tempo, não sejam 45, sejam 90, sejam 180, e a igreja continue crescendo, frutificando, e não apenas do ponto de vista numérico, mas sonhando também com cada membro crescendo em maturidade, se tornando mais parecido com Cristo, para testemunhar dele nesta cidade. Irmãos, a obra de Deus precisa ser feita com essa fé, com essa expectativa de que grandes coisas o nosso Deus já fez e Ele continuará a fazer. Quando o povo estava retornando lá do cativeiro, a expressão que as pessoas diziam no entorno é: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E como é que o próprio povo dizia? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, porque aquele que sai chorando enquanto semeia, enquanto planta, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Façam, irmãos, o trabalho e façam
com grandes expectativas. Sonhem, planejem e orem para que o Deus dos céus continue dando bom êxito e essa igreja continue crescendo para a glória do Senhor. E aqui, queridos, eu chego a uma quinta lição do texto, quando nos apresenta que a obra de Deus, além de ser feita enfrentando as dificuldades externas, internas, além de ser feita com essa dependência total de Deus, com essa expectativa de que Deus fará grandes coisas, a obra de Deus deve ser feita com um objetivo e um propósito correto: a glória e somente a glória dele. Neemias foi um grande líder, de modo que não poucas as vezes nós ouvimos pregações, livros na área de liderança citando Neemias, porque ele de fato foi um grande líder. Ele encabeçou, irmãos, aquele processo de reconstrução. Se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai perceber que a primeira etapa foi uma construção muito mais civil, social, estrutural, mas depois, atrelado com o trabalho de outro Esdras, trabalho espiritual, as reformas espirituais que aquele povo também precisava experimentar. E, queridos irmãos, qual era a motivação de Neemias? A motivação de Neemias era o reconhecimento dos homens. A motivação de Neemias era o aplauso dos homens. A motivação de Neemias era uma perspectiva política de se tornar o rei, o líder maior político de Jerusalém. A motivação de Neemias era simplesmente envergonhar Sambalate, Tobias, Gesem e dizer: olha, vocês agora ficam aí na plateia, porque eu agora estou aqui no palco brilhando. Era essa a motivação de Neemias? Veja o verso 17, porque Neemias diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Sabe, irmãos, como era conhecido o povo de Israel? Era conhecido como o povo de Deus. De maneira que, inclusive, na oração do capítulo 1, quando Neemias apela para a fidelidade de Deus, a sua aliança, Neemias está tendo em mente, queridos irmãos, que a restauração, a reconstrução daquela cidade produziria naturalmente a glória do nome de Deus, porque aquele povo era chamado pelo povo de Deus. No capítulo 1, no verso 10, Neemias disse: estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, lembra da promessa, da aliança, do pacto que o Senhor fez. O bem aqui, queridos, era com o objetivo de que o nome de Deus fosse glorificado e fosse exaltado. Neemias motivou o povo, mostrando como Deus já tinha abençoado ele. Eu lhes disse, eu lhes declarei, verso 18, como a boa mão de Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. E ele finaliza o verso 20, queridos, dizendo: então eu respondi: o Deus dos céus é quem nos fará com que sejamos bem sucedidos. Não é a minha capacidade,
não é a minha influência política, não é o meu sacrifício em deixar Suzano e vir para cá, não. É o Deus dos céus quem nos fará e quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nós nos prepararemos e começaremos a reconstrução. Eu hoje à tarde, queridos irmãos, observava a chamada dos membros e a assinatura e pensando que cada um de vocês, o nome de vocês ficará gravado na história dessa igreja. Um dia, por transferência domiciliar de cidade ou por transferência domiciliar de estado, né? No sentido de que vocês também um dia podem ser chamados por Deus pela morte, né? Espero que isso não aconteça logo com vocês, né? Mas ou uma transferência de uma forma ou de outra, mas o histórico ficará aqui e aqueles que virão lá na frente estarão lendo e olhando e vendo, olha, fulano foi membro fundador, estava aqui no início, nos primórdios, naquele dia 28 de fevereiro de 2026. Esses irmãos estiveram lá lutando, ajudando a construir, a segurar, a colocar o forro, na correria daquele mês de fevereiro, para quando o presbitério chegasse, a igreja tivesse forradinha, tivesse bonitinha, iluminada, climatizada, pintada. A gente trabalhou, a gente se esforçou, a gente contribuiu para honrar os compromissos financeiros. E tudo isso, irmãos, foi feito, deve ser feito, mas os irmãos sempre lembrando que a glória, o louvor é somente de Deus, porque essa obra não nos pertence, essa obra não é propriedade nossa, essa obra é de Deus, e essa obra é de Deus porque foi Ele que comprou com o sangue precioso do seu Filho naquela cruz. É por isso que a Igreja Presbiteriana de São Bento não tem e nunca terá donos humanos. Lembrem-se disso. A Igreja Presbiteriana de São Bento tem e terá servos e servas que colocam à disposição seus talentos, seus recursos, seus dons, suas habilidades para o louvor e para a glória de Deus, porque vocês e todos nós somos reconhecedores de que nem mesmo nós pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, que é aquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Avante, Igreja Presbiteriana de São Bento. Não percam o estímulo, não se desanimem, pelo contrário, a alegria que hoje à tarde foi vista aqui, a euforia a cada apuração dos oficiais, e que os irmãos aqui demonstraram, que isso seja perene, permanente, sirvam ao Senhor com alegria. E aí eu finalizo, ou eu concluo, citando Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho, membro da igreja de São Bento, não é em vão. Firmes. Que Deus vos abençoe. Amém. Muito bem, meus irmãos, vou convidar vocês mais uma vez a se colocarem de pé. Nós iremos cantar mais um louvor ao nosso Deus.
agradecer a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda certamente fará por todos nós. Cante com alegria, com gratidão a Deus. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Cantemos ao Senhor. Poder
instante, quero convidar o reverendo Rivaldo. Ele vai dar continuidade a um outro momento do nosso culto, a licenciatura do nosso irmão Cristiano. Meus amados irmãos, segundo a resolução tomada por este presbitério, vai ser licenciado como pregador do Evangelho em prova para o Santo Ministério o candidato, nosso irmão Cristiano, que queira apresentar-se aqui diante da comissão do nosso presbitério. Atendemos todos nós às instruções litúrgicas da nossa igreja para esse momento. A Sagrada Escritura exige que quantos desejem ser ordenados ministros da palavra sejam previamente provados ou experimentados, a fim de que não aconteça que esse sagrado ofício seja confiado a homens fracos e indignos, e também para que as igrejas tenham ocasião de firmar melhor juízo a respeito do talento e habilidade daqueles por quem têm sido instruídas e governadas. O apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo a respeito das qualificações que devem ter um bispo, lhes diz em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículos 6 e 7, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, também lê-se: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim, pois, os presbitérios licenciam pregadores do Evangelho, os candidatos ao santo ministério, para que, provando o seu talento e aptidão, recebendo das igrejas um bom testemunho, possam ser ordenados em tempo devido para esse sagrado ofício. Este presbitério oeste da Paraíba, portanto, tendo examinado e aprovado nas diversas matérias exigidas para a licenciatura, o nosso irmão Cristiano determinou licenciá-lo nesta ocasião, pelo que, amados irmãos, ou amado irmão Cristiano, visto que é desejo seu ser licenciado, pregador do Evangelho, exorto a que responda com sinceridade as perguntas que passo a fazer. Preste bem a atenção do compromisso que você está fazendo diante de Deus e diante da igreja, e diante do presbitério. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Você promete submeter-se no Senhor ao governo deste presbitério ou ao governo de qualquer outro presbitério para cujas divisas possam ser chamados? Amém. Passemos agora, meus irmãos, a uma oração. Fiquemos em pé
e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o que nos ensina a respeito do ministério e tem confiado o ministério a homens fiéis e idôneos para que possam ensinar a outro. Ó Deus, Tu que concede graças a servos como Cristiano aqui presente para proclamar as boas novas de salvação aos seus semelhantes. Seja, ó Deus, manifesto o talento e a aptidão desse Teu Filho. Receba, ó Deus, a igreja do Senhor, o bom testemunho dado por Ele. Possa Ele, Senhor, logo em breve ser consagrado ministro do Evangelho. Para esse fim, ó Deus, enche o Teu Filho, enche o Teu servo com o Teu Espírito Santo. Deus, o Senhor que nos ensina e nos exorta a pedir por mais trabalhadores para a seara. Rogamos que Te sirvas a enviar outros servos, assim como enviastes a este. Teu servo que aqui está, como pregador do Evangelho, dentre o povo do Senhor. Ó Deus amado, peço ao Senhor que dê sabedoria e zelo a todos os pregadores e ministros da Tua Santa Palavra. E agora, como pregador da Palavra, peço ao Senhor que o Senhor conceda sabedoria e zelo ao Teu servo Cristiano. Permita, ó Deus, que vejam o trabalho abençoado por ele, através de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, o Senhor abençoe o Teu servo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, convido o presidente do nosso presbitério para dar a conclusão de licenciatura ao nosso irmão Cristiano. Meu irmão Cristiano, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela autoridade que Ele deu à igreja para a sua edificação, nós o licenciamos para pregar o Evangelho como candidato em prova para o santo ministério, onde Deus for servido chamá-lo em sua providência, e para este fim que a bênção de Deus descanse sobre você e que o Espírito Santo encha o seu coração, em nome de Jesus, amém. Irei agora entrar a bênção sobre a vida do nosso irmão Cristiano. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom, os irmãos podem sentar, Cristiano. Se quiser já ficar aqui à frente como licenciado a ser pregador da palavra, fique aqui conosco, já para ir se acostumando. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé mais uma vez. Nós vamos orar. Eles são apressados, né? Então, vamos lá. Vamos orar nesse momento. Depois o reverendo Ismael estará aí tocando a bênção. Depois eu peço que os irmãos auxiliares do nosso presbitério venham aqui até a frente para que a gente possa tirar uma foto. Também peço aos demais que não saiam, mas que logo após aqui nós iremos ali para a área de lazer, onde nós teremos mais um momento de comunhão. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesta noite te agradecer, ó Deus, te bendizer, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou viver, a tua bondade, a tua misericórdia, ó Deus, quando o Senhor mais uma vez mostra que o teu reino permanece avançando. É a 10ª igreja organizada pelo Presbitério Oeste da Paraíba, e todo louvor, toda glória, ó Deus, é direcionada somente a Ti. É o Senhor quem faz com que a Tua igreja possa crescer, prosperar, avançar.
É o Senhor, ó Deus, que faz com que corações sejam alcançados. É o Senhor, ó Deus, que merece toda a glória. E nós, nesta noite, dedicamos ela. Nós te agradecemos e te bendizemos, ó Deus. E te pedimos, continue a dar crescimento a este presbitério. Continue, ó Deus, a dar crescimento a esta igreja. Continue, ó Deus, a nos guardar, a nos abençoar. E aqui toda a tua glória, ó Deus, seja vista através de nós. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, povo de Deus e Igreja do Senhor, espalhados sobre toda a terra, hoje, tanto sempre. Amém. Os conciliares, por favor, venham até a frente. Os demais irmãos podem se dirigir lá para a área do lazer, podem aproveitar daquilo que nós preparamos para abençoar a vida de vocês que estiveram conosco.